Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Eu quero falar de um assunto com vocês que muitas mães que criam filhos sozinhas sabem muito bem do que eu tô falando. É a educação, a criação e a manutenção dos filhos por conta da gente que é mãe. Muitas mães se sentem sozinhas quando elas não têm o pai do lado para poder sustentar, para poder ajudar a educar, para poder participar da criação do filho. E muitas dessas mães que questionam isso são mães solteiras, onde o cara foi incapaz de assumir a responsabilidade daquilo que fez. E elas têm que correr atrás de um DNA para poder provar que o filho é delas, ou melhor, que o filho é deles, né? Para poder ter o mínimo de uma pensão, que todo mundo sabe, não paga nem a cervejinha que eles tomam no bar no fim de semana, mas aquela pensão microscópica tem que dar para sustentar a criança o mês todo. Tem que alimentar, tem que pagar o leite, tem que pagar o material da escola, tem que dar roupa, calçado, remédio se precisar, porque eles acham que aquele mínimo de pensão que eles pagam são responsáveis para abastecer tudo que a criança precisa, inclusive moradia e bem-estar. Mas a gente sabe que não é bem assim. Beleza, mas isso são para aqueles pais que fizeram a merda e não tiveram coragem, não foram homens o suficiente para assumir esse filho como deveria, ou essa filha como deveria. Mas a gente se esquece daquelas pessoas, daquelas mulheres trabalhadeiras, honestas, que estão aí dando um duro danado para criar os seus filhos e também estão sozinhas. Mas ao contrário dessas mães solteiras, que tem todo o meu respeito, porque elas fazem muito mais do que muito homem por aí, essas mães que tiveram marido e se separaram, elas sofrem às vezes pior do que uma mãe solteira. Por quê? Porque apesar do ex-marido ter registrado, ter 100% de certeza que o filho é dele, eles não pagam a pensão. Se levar um ano para sair o processo de divórcio, eles ficam um ano sem arcar com a responsabilidade financeira ou psicológica dos filhos, emocional, porque eles acham que nesse período de separação o filho não come, o filho não bebe, o filho não necessita de assistência material. Aí eles vão lá, continuam vivendo a vida deles normalmente. Eles não se preocupam com o bem-estar dos filhos, mas se sentem pai. Quando alguém pergunta para eles na rua: você tem filho? Ah, tenho 2. Mas não cuida, não cria, não participa da educação, não lembra de comprar um lápis para levar para a escola, não se preocupa se está comendo, se está dormindo numa cama limpa, se está sendo bem orientado pedagogicamente falando. Não estão nem aí. E se preocupam mais em fazer vingança com as ex-mulheres do que arcar com a responsabilidade de pai. Eu queria dizer para vocês que se sentem muito machos fazendo isso, que mulher se vira. Com filho ou sem filho, mulher se vira. Quem precisa da pensão não é mulher, não. É os seus filhos. Eles não pediram para nascer. Eles dependem integralmente de você e integralmente da mãe deles. Eles não estão pedindo nada que não seja deles. Ao contrário, muitas vezes quem arca e sempre arca com tudo que as crianças precisam quando acontece uma separação ou quando o idiota do cara é incapaz de assumir o filho que fez, é a mulher. Porque mulher não tem jeito de correr do papel de mãe. Mulher não tem como se esconder da responsabilidade que é criar, educar e fazer com que aquela criança se torne um cidadão honesto. Eu sei que há exceções, porque tem mãe também que não liga. Mas eu estou falando aqui das verdadeiras mulheres, das verdadeiras mães, daquelas que dão a cara a tapa, sabe? A cara a tapa para poder dar uma educação digna para os seus filhos e criar eles de uma forma que tenham orgulho da mãe que tem e que as mães sintam orgulho dos filhos que criaram. Infelizmente, a maioria dos pais acredita ainda, não sei o que eles pensam a respeito, que filho não precisa da atenção deles, que filho não come, não bebe. Se o processo de separação levar um ano,
Nesse período, o filho acho que entra num processo vegetativo, não sei direito, acho que deve ser isso que passam pela cabeça deles. Então, nesse período que está correndo o processo, eles não precisam comer, beber, tomar banho, morar. Coloca eles lá numa gavetinha e fica lá. Quando sair o processo de separação, eles simplesmente pagam a pensão, viram as costas e tchau, não existe mais filho. Porque se separou da mulher, porque precisa fazer uma vingança, porque não são homens o suficiente para se responsabilizar por aquilo que fizeram. Sabe, eu queria dizer para vocês, homens, que agem dessa forma, não procurem seus filhos quando vocês estiverem velhos e precisando de alguém para cuidar de vocês. Fiquem longe, esqueçam, porque eles não vão se lembrar mais de vocês. Eu sou totalmente a favor de mãe, sabe? Qualquer mãe que cria seus filhos sozinhos e que os pais não dão atenção nenhuma, eu sou totalmente a favor mesmo delas instruírem eles que pai e mãe são elas, são pai. Pai. Porque pai, quando é pai de verdade mesmo, com P maiúsculo, ele não vai ligar se sua mulher separou dele, não. Ele não vai se preocupar com nada disso. Ele não vai se esquecer que tem filho só porque ele e a ex-esposa estão morando em casas separadas. Ele vai dar assistência financeira. Se a assistência financeira não for suficiente, eles vão levar numa loja, eles vão comprar roupa, eles vão pagar a professora particular quando eles não estiverem indo bem na escola. Eles vão arcar com a responsabilidade de pai. Porque, ao contrário de que muitos homens pensam, 50% da responsabilidade é deles. Mas, infelizmente, eles costumam arcar com 1%. Eles pagam ali, no máximo, 30% de pensão, que todo mundo sabe que é uma merda, uma merreca, uma miséria. E eles acham que aquele dinheirinho ali, 30% de um salário mínimo, vai ser o suficiente para a criança comer, vestir, dormir, morar, comprar roupa, pagar material de escola e sabe-se lá quantas outras coisas mais que devem passar pela cabeça deles que dá para fazer. Mas eles acreditam que esse valor é suficiente e que não vai fazer falta para eles. E agora para vocês, pais, que acham que filho vive de vento, eu queria que vocês, sinceramente, aprendessem que seus filhos, eles não pediram para nascer. Eles vieram ao mundo por causa de atitude de dois seres, que foi a mãe e o pai deles. Vocês não estão fazendo nada além do que é responsabilidade de vocês. Se for preciso um DNA, façam um DNA, mas nada justifica vocês abandonar os seus filhos. Nada justifica você jogar 100% da responsabilidade em cima das mães. Eu falo isso porque eu estou em um processo de separação. E, infelizmente, o pai dos meus filhos também pensa a mesma coisa. Enquanto estiver correndo o processo de separação, o filho não come, não bebe, não respira, é só colocar eles na gavetinha ali e pronto. Mas não é assim. E eu tenho certeza que todas as mães que verem esse vídeo vão concordar comigo que não é assim. Nunca foi nem nunca será. Nós, mães, não temos hora, nem dia, nem momento, nem feriado. Nós somos mãe 24 horas por dia, 365 dias e mais algumas horas extras. A hora que era pra gente descansar, a gente tá planejando, a gente tá fazendo alguma coisa pra eles. A gente nunca esquece a data de aniversário. A gente nunca esquece de buscar eles na escola. A gente nunca esquece deles, porque eles vêm em primeiro lugar na nossa vida e acima de tudo sempre é eles. A gente se coloca em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. E muitas vezes, quando uma de nós, uma mãe, sai para passar algumas horinhas fora de casa para se divertir, deixando nossos filhos com alguém responsável, de caráter, que não vai maltratar eles, a gente ainda é julgada. Mas as pessoas se esquecem de julgar o garotão do papai deles, que passa a semana toda dentro do bar bebendo, que age como um moleque, que coloca o som no último volume, que fica
como que fala? Que fica aí demonstrando para todo mundo que tá cheio da nota, gastando, fazendo a maior média. E se esquecem que os seus filhos estão precisando das coisas. E se esquecem que os filhos não estão comendo direito. E se esquecem que toda a responsabilidade de criar os filhos dele, que ele também ajudou a fazer, fica por conta da mulher. Porque a gente é guerreira, né? A gente luta, a gente batalha, a gente enfrenta mesmo, a gente põe o pau pra quebrar. A gente não tem medo de fazer nada pelos filhos da gente, de enfrentar a vida pelos filhos da gente. E se for preciso, a gente é capaz de pedir pelos filhos da gente, de fazer qualquer coisa por eles. Agora, pai é só pai enquanto está com a mulher e mais ou menos quando ele ainda assume. Porque, para falar a verdade, a maioria dos pais, depois que eles se separam também do filho. Eles se esquecem que filho precisa comer, que filho precisa beber. E todo tipo de vingança que eles puderem fazer para atingir a mãe da criança, eles fazem também. Quem já passou por uma separação ou quem já teve que provar perante a justiça o tipo sanguíneo da criança, quem já teve que provar perante a justiça a paternidade da criança, sabe do que eu tô falando. Consegue se colocar no meu lugar e ver todas as vinganças, todas as ruindades, todos os tipos de picuinhas que um homem é capaz de fazer para poder prejudicar a mãe daquela criança. Porque vai mexer no bolso deles. Mas eles não pensam que mexe no bolso da gente também. E a gente não abre mão disso. A gente cuida, levanta à noite, dá mamar, dá banho, se vira nos 30 para dar uma alimentação saudável para eles. Enquanto eles, o que eles fazem? Nada. Simplesmente chega o final do mês, quando aqueles, né? Existe alguns ainda que têm a consciência que tem que dar pensão, né? Porque a maioria dos relacionamentos, quando acabam, se a mulher não for atrás da justiça para receber a pensão, nem isso eles dão. É como se largou da mulher, não tem mais filho. Por isso que eu digo, existe pai, são muito poucos. Agora, mãe é sempre mãe. Não importa se ela tá casada com o cara, não importa se ela tá namorando, não importa se ela ficou uma vez com o cara. Mãe continua sendo mãe. Tirando a exceção dessas que abandonam os filhos, que abortam, que são a minoria. Porque a grande maioria não se preocupa em ter que lavar privada para sustentar os filhos. Enquanto o bonitão do pai fica passando por aí como santo. Enquanto o bonitão do pai fica desfilando de carro com som alto e bebendo com os amigos, mas se esquecem que os filhos vão crescer, que eles vão ver tudo, que eles vão entender tudo. Aí, a hora que eu estiver passando na rua, olha lá o meu filho, aquele... não é filho não. Filho não é quem faz, filho é quem cuida, quem cria, quem dá boa educação, quem se preocupa, quem lembra dos dias comemorativos, quem se preocupa se ele tem um tênis para calçar, se ele tá com a roupa certa, se ele tem roupa para vestir. Pai para fazer, qualquer idiota faz. Para ser pai, educar e criar com responsabilidade, arcando com a sua parte, são muito poucos. E os que ainda arcam com essa responsabilidade, as coitadas das mães, têm que levar na justiça para ter o mínimo de uma pensão, que sinceramente não paga nem o leite que eles usam por mês. Infelizmente, nesse país, nesse mundo, nesse sistema, é assim.